Recapitulando nossas questões de português, que muito servem para concurso público, prestação de vestibulares, até no Enem, uma das questões que complica a vida de várias pessoas, de vários concurseiros, pode-se dizer assim, é a linguagem portuguesa e concordância verbal. Eu trouxe duas questões para esclarecer e fazer da forma correta, para que ajude aí muitas pessoas a responderem suas questões na hora dos seus vestibulares, dos seus concursos públicos, até mesmo do Enem. Vamos à questão. Concordância verbal, ela tem que concordar com o sujeito. Não importa aonde ele esteja, o verbo vai sempre concordar com o sujeito. Essa é a regra básica. Veja bem, precisa-se de novos funcionários. Essa frase está correta? Observe que o verbo está no singular e o sujeito no plural. Precisa-se de novos funcionários. Mas essa frase está correta pelo seguinte fato. Toda vez que eu tenho a partícula se mais preposição, obrigatoriamente o meu verbo está no singular. Se eu não tiver a preposição, o meu verbo tem que estar no plural, concordando com o sujeito que também está no plural. Mas como eu tenho a preposição, esta frase está corretíssima. Vamos a seguir a outra questão. Essa ainda é bem mais complicada, mas não impossível de se aprender. Haviam muitos alunos na sala de aula. Verbo haver. Essa frase está correta? Haviam muitos alunos na sala de aula? Claro que não, né? Por quê? O verbo haver, ele tem uma regrinha básica. Verbo haver, isso aqui seria havia no singular. Havia muitos alunos na sala de aula. Lembrando que na concordância verbal, as partes principais é o verbo e o sujeito. O verbo concorda com o sujeito aonde ele estiver. Não importa a sua posição, o verbo vai sempre concordar com o sujeito. Havia muitos alunos na sala de aula. Por que que havia está no singular e o meu sujeito está no plural? Aqui é o sujeito, viu, pessoal? Sujeito. Veja bem. O verbo haver, toda vez que ele estiver no sentido de existir, ele é impessoal e não tem sujeito. Grave essa, não errem nunca mais. Verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal e não tem sujeito. Por isso que está aqui no singular. Havia muitos alunos na sala de aula. Se eu trocar havia por existir, ficaria: existe muitos alunos na sala de aula. Então, essa é uma regra que você não deve esquecer e deve levar para a vida toda. Verbo haver, no sentido de existir, é impessoal e não tem sujeito.